Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse webcast. Meu nome é Gustavo Carneiro, eu sou especialista de soluções para gerenciamento da informação da Quest, responsável também pelo território brasileiro, ok? Hoje a gente vai conversar sobre migrações de bancos de dados com impacto zero, tá bom? A nossa agenda vai ser simples, por que migrar? Vamos entender um pouco quais são as armadilhas de um projeto de migração e como que nós podemos ajudar vocês a migrarem através de um produto que nós temos que chama Shareplex. Na verdade, não é só um produto, é uma solução completa, né? E aí vou detalhar com vocês em um workshop, então nada de slides, vamos para a prática mesmo, como é que funciona migrações Oracle para Oracle e também migrações para SQL ou outras plataformas, ok? E aí sim a gente vai discutir aí alta disponibilidade, DR, integração, replicação de dados, escalabilidade e outros casos de sucesso aí e dúvidas caso vocês tenham, ok? Então, por que migrar, né? Geralmente, existem várias razões específicas para a migração, né? Ou seja, porque tem que fazer uma economia, né? Mudar de hardware, ou então porque vai ter uma troca de versão ou edição do Oracle, né? Então, uma edição mais antiga, uma versão mais antiga precisa ser substituída por uma nova versão, ou então porque você vai trocar aí teu storage, ou você agora, né, com transformação digital, hiperconvergência, muitas pessoas estão levando os dados também para a nuvem, né? Então vai ter que trocar o hardware, vai ter que trocar o storage, o armazenamento e também por questões de versão do aplicativo. Então, por exemplo, você tem um ERP, né, e você vai precisar fazer o upgrade da versão do ERP, a versão do Oracle ou a versão do SQL, enfim. Então, independente do motivo que você tenha para migrar, é muito importante que você tome alguns cuidados, né? Então, quais são as armadilhas que podem surgir num projeto de migração? Né? A primeira é o mau planejamento. Se você não fizer um bom planejamento, certamente o seu projeto vai falhar. Né? Em seguida, subestimar os usuários e o impacto para o negócio. Ou seja, a gente nunca deve subestimar, né? Então eu vou fazer uma migração, a minha parada vai ser rápida. Pode ser que surja um problema e que a sua parada não seja rápida, e aí o impacto vai ser grande. Né? Uma falha ou inconsistência na sua estratégia de migração. Então, ok, a gente vai fazer uma migração, por exemplo, fazendo aí transporte de table space. Se por alguma razão deu um problema na rede ou parou e tal, enfim, essa estratégia não pode ser inconsistente, senão vocês falham também no processo de migração e para atender as janelas de migração. Né? E aí, proteção inadequada dos dados, ou seja, antes de migrar tem que ter um backup, tem que garantir que o backup está ok, que os logs estão ok, né? Enfim. E também complexidade na execução e no gerenciamento. Às vezes a gente acha que é simples fazer uma migração, mas não é. Né? A ideia é que nós possamos estar preparados, por exemplo, para tirar de uma plataforma mais alta, né? E, enfim, alterar aí de mainframe para x86, se for o caso também, né? Trabalhar dessa forma. Mas isso gera uma complexidade muito grande. Então, qual é o objetivo de entender todos esses passos aqui, essas armadilhas? Ter uma solução, né, que possa minimizar o risco de cada uma dessas etapas aqui, ou de cada uma dessas fases ou armadilhas no seu projeto de migração. E a gente tem uma abordagem para resolver esses problemas através do Shareplex, né, de uma forma que nós consideramos de zero impact, ou impacto zero. O que é isso? Vocês têm um mínimo de impacto numa migração. E qual seria esse mínimo impacto, né? Como é que funciona isso? Então, vou explicar para vocês primeiro o que o Shareplex faz e aí a gente entra nos detalhes de como o Shareplex faz. Né? O Shareplex está no mercado desde 97, foi a primeira ferramenta de replicação de dados do mercado, ok? Ela está presente nas 500 maiores empresas da Fortune e nós fazemos o quê? Nós replicamos de Oracle para Oracle, bidirecional, ou seja, tendo a origem como Oracle, né, nós podemos replicar para outra base Oracle e também fazer a volta. Então, seja replicação ou migração, configuração é possível. Da mesma forma de Oracle para SQL Server, ok? Bidirecional. Na versão 9, que é a última versão que já está disponível nos Estados Unidos do produto, né? E também de Oracle para Teradata, de Oracle para Postgres, seja o EDB ou a versão de comunidade, para Sybase ou para HANA e para outras bases de dados que trabalhem com o DBC através, né, desse protocolo aqui. E também a gente replica para Kafka, para ActiveMQ, para IBMMQ ou para as filas JMS aí via SQL ou via XML, ok? E como então que o Shareplex faz, né? Como é que o Shareplex trabalha?
O SharePlex tem processos separados do banco de dados, ou seja, eu não utilizo nenhum recurso específico do banco como buffer, como as próprias leituras do banco, enfim, eu não faço nenhuma utilização de nada do Oracle, né, de memória, de nada que tenha a ver com o Oracle especificamente, para poder fazer a replicação. A única coisa que eu tenho é um processo de sistema operacional, um processo pai chamado SharePlex Copy, e eu tenho processos filhos de sistema operacional que vão ler os seus redos ou os seus archive logs, e com base nessas leituras, nós vamos montar filas de captura, leitura e exportação para enviar os dados para o lado de lá. Então, por que eu tenho que ler os redos e os archives? Pensem, por exemplo, que você fez um rotate aí, né? E aí você já está com aquelas informações no archive, você precisa voltar no tempo, fazer alguma coisa, enfim. O SharePlex tem, então, um processo de captura que vai ler os redos e os archives, vai montar uma fila de captura em memória. Essa fila de captura vai organizar os dados, né? Vai organizar o que está aqui nos redus e nos archives do Oracle, e aí sim um processo de leitura vai fazer a leitura dessa fila de captura e vai montar uma fila de exportação que também pode ser em memória, mas se necessário pode ser configurada também para trabalhar com um espaço em disco, porque na fila de exportação, se você por algum momento não tiver a tua máquina de destino, como é o caso do slide aqui, a gente ainda não tem ela, a gente pode ir armazenando informações nessa fila para depois simplesmente ligar o processo de exportação e importação e deixar com que os dados já estejam na outra máquina, ou seja, já vão ser enviados para o SharePlex instalado na máquina de destino. Então aqui, né, esse processo de exportação e importação não tem nada a ver com o Oracle, é um processo específico da nossa ferramenta, mais uma vez repito, de sistema operacional, e entendam essa nuvenzinha aqui como a rede de vocês, né? Ou o meio físico que vocês estejam utilizando para poder compartilhar, né, as informações para poder comunicar essas duas máquinas aqui. E aqui do lado de cá, uma vez que nós temos uma fila de post, né, nós podemos ter vários processos de post. Para quê? Para que nós possamos reescrever os statements SQL que caíram aqui, então seja as DMLs e as DDLs que caíram nos redus, nós vamos reenviar ou reescrever esses statements aqui na máquina de destino, seja ela local, seja ela na nuvem. Ok? Então, quais são as vantagens desse processo? Primeiro, que nós garantimos, através de cada etapa desse processo, através de uma forma patenteada, o sincronismo dos dados. Se eu tiver uma transação que comece aqui do lado de cá e ela gaste 15 minutos para acontecer, qualquer outra ferramenta de mercado vai demorar 15 minutos mais o tempo necessário para replicar os dados para cá. Nós não. A partir do momento que a DML ou que a DDL caiu aqui, nós vamos automaticamente já começar a trabalhar em paralelo na outra máquina de destino, seja local ou na nuvem, e aí, se por alguma razão essa máquina cair, nós teremos então o destino com a transação concluída. Se precisar fazer um rollback, a ferramenta também entende e vai fazer o rollback, né? E aqui, se vocês por alguma razão ficarem muito tempo com o seu ambiente de destino parado por causa de uma manutenção ou por causa de, enfim, de um problema no link ou alguma coisa, né? Vocês podem ter, como eu disse, vários processos de post que vão fazer em paralelo a escrita no banco e vão deixar o banco totalmente síncrono. Ok? Então é assim que o SharePlex trabalha, tá? O SharePlex garante o sincronismo dos dados de forma patenteada e vocês têm o menor impacto possível no link, porque eu não estou levando o result set, eu estou levando apenas as DMLs e as DDLs, né? E estou levando esses dados para o lado de lá para que possa ser feito, né, o sincronismo e processamento em paralelo, ok? No caso de migrações, então, de Oracle para Oracle, né? Como é que funciona o modelo tradicional? No modelo tradicional, o tempo que o banco fica indisponível é muito alto, né? Então, por exemplo, ou a gente vai trabalhar com export e import, ou a gente vai trabalhar com outras ferramentas, tem um risco muito grande no caso se você for fazer um upgrade in place, né? Se você for trabalhar aí com upgrade na própria produção, também tem altos custos em caso de falha e você não pode testar. Então, se eu vou, por exemplo, sair do Oracle 11 para o Oracle 12, eu não tenho como testar isso aqui no modelo tradicional. Com o SharePlex, o que acontece? Né? O downtime é minimizado. Vocês podem fazer todo o processo,
testar tudo aqui do lado de cá. Essa base de dados vai estar aberta, vai estar online. Vocês podem consultar, alterar a estrutura, mexer no que tiver que mexer e, se precisar, faz a reparação dos dados e ainda tem a possibilidade de fazer o failback, ou seja, se aqui por alguma razão ficar mais lento, ou tiver um problema de configuração, de storage ou alguma coisa que gere alguma complicação na migração, vocês podem simplesmente replicar tudo que os usuários fizeram nessa, entre aspas, nova produção em azul de volta para a antiga produção em verde, para que vocês não percam tempo em caso de um problema, né? Para que a produção, para que a empresa não pare. E como é que seria uma migração de Oracle para Oracle envolvendo outro hardware, né? O método tradicional ele leva muito tempo mesmo. Ou seja, ou a gente tem que fazer um export-import, depois tem que fazer o rebuild do banco, verificar se a migração está ok, tem que ter um banco de staging, né? Para você sair, por exemplo, de AIX ou HPUX aqui e levar para Linux, por exemplo. Então, toda essa fase aqui é uma fase muito dolorida, uma fase muito complicada, né? Mas e se depois de passar por tudo isso der um problema? Nossa, tem que começar tudo de novo. Com o SharePlex, não. Depois de você fazer essa fase aqui importante, que é a fase de preparação dos dados, aí sim você pode ter o SharePlex configurado e trabalhando inclusive com a opção de failback, de forma que se você precisar manter durante alguns meses, por exemplo, durante algum tempo a replicação bidirecional, nesse caso, entre a produção antiga e a nova produção, seja ela AIX e HPUX e Linux, por exemplo, é possível. Ok? O SharePlex também trabalha com Exadata, trabalha com ODA, então, enfim, trabalha com Windows, trabalha com Solaris, né? Então, a gente tem vários sistemas operacionais e várias plataformas aí que a gente pode trabalhar. Ok? Então, aqui agora vamos para o workshop. Vamos fazer, então, essa migração, né? Como é que funciona a migração e como é que funcionam os processos e os passos de migração? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma segunda máquina, né? Então, a gente tem a primeira máquina aqui, que é a produção atual, os usuários estão trabalhando nessa máquina, e aí a gente vai ter uma segunda máquina onde a gente vai subir a instância do Oracle, né? E aí, o primeiro passo é o quê? Na primeira máquina, a gente vai fazer a instalação do SharePlex e vai já configurar a replicação para que a partir do momento que a gente depois vá seguir as etapas de migração, que é fazer, né, o backup, export-import, ou seja lá o que for, né, a gente já tenha tudo o que aconteceu capturado aqui na nossa fila de post. Então, como é que seria isso? Ok? Da seguinte forma. Entendam, né? Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês baixam um produto, tá bom? Vocês podem simplesmente acessar o site da Quest, né, suporte.quest.com, entra em contato com o canal ou representante de vocês vão pedir uma chave trial, né, do SharePlex, vão entrar aqui no site com a conta de vocês que vai ser cadastrada, né? Vocês podem fazer o cadastro de vocês aqui e entrar, e aí sim vocês vão ter o acesso aos binários do SharePlex, ok? Então eu tenho aqui para AIX, para Linux, para HPUX, e aí vai depender da versão do banco, 12C, 11G, né? Enfim, Solaris e Windows. Então vocês vão baixar. Eu, no meu caso aqui, eu já baixei os binários para Linux e os binários para Windows, porque já já a gente vai replicar também para SQL. Então vocês vão baixar esses binários aqui e vão copiar esses binários para as máquinas que vocês vão trabalhar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar na minha máquina número 1. Né? Então, aqui eu tenho uma máquina que chama Linux 7 Oracle 12C VM1. Essa é a minha produção atual. Eu vou, então, lá no diretório onde eu tenho o meu binário e vou instalar o SharePlex. Ok? É simples assim. Basta eu fazer o processo de instalação aqui na máquina número 1. Não é isso? Ele vai me perguntar onde que eu vou instalar o produto. Eu vou dizer que eu vou instalar no diretório SharePlex Prod. E os arquivos de configuração vão ficar no diretório SharePlex var. Ok? Deixa eu ver se... Eu acho que eu errei aqui, pessoal. Só um minutinho. Barra SharePlex, barra prod e barra SharePlex barra var, com P minúsculo não ia dar, né? Então a gente vai instalar aqui, ele vai ler e vai pedir para nós um grupo, né? Esse usuário que está fazendo a instalação aqui, ele tem que ser membro de um grupo dentro do sistema operacional chamado SP-admin, ou o grupo que administra o SharePlex, ok? Ele vai ler o meu OraTap, vai trazer a minha seed aqui de origem é o RCL, né? E o meu Oracle Home é esse diretório aqui, ó.
E aí ele vai me perguntar qual é a porta que eu quero usar para fazer a replicação. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode alterar. Eu vou usar a porta aqui 2107. Isso aqui tem que estar aberto, TCP e UDP entre as máquinas, né? E aí sim ele vai me dar um sumário dizendo para nós o que está fazendo, qual que é a instalação. A gente vai simplesmente clicar aqui e mandar ele fazer a instalação. Ok? E aí, no final da instalação, vai perguntar para nós se nós temos uma licença válida. Vocês vão pegar a chave trial de vocês, vão colar a chave trial aqui com o site message, né, de vocês. E aí vocês já têm o SharePlex instalado, né, na primeira máquina. Ok? Ó, instalação feita com sucesso. O log fica nesse diretório aqui. Uma vez que a gente fez na primeira máquina, o que a gente tem que fazer? Voltando lá no nosso slide. A gente fez na primeira máquina e a gente garantiu que essa parte da instalação está feita, a gente tem agora que instalar na segunda para a gente ter, então, a fila de post, né? Então, vamos voltar lá para a segunda máquina e vamos fazer a mesma coisa na segunda máquina. Vamos instalar aqui o SharePlex. Então, entendam, na esquerda eu tenho a minha máquina de origem, visão do DBA ou da infraestrutura. Na minha direita eu tenho a minha máquina de destino, visão, então, do DBA ou da infraestrutura aqui também, ó. SharePlex, SharePlex /var. O meu shift está brigando comigo aqui, viu, pessoal? SharePlex /prod /share, agora sim, P maiúsculo, SharePlex /var, ok? E aí sim, ele vai ler de novo também a minha seed de destino, por coincidência também chama o RCL, eu resolvi deixar com o mesmo nome. A porta tem que ser a mesma, então se eu usei a porta aqui, eu tenho que manter a mesma porta ali. E aí sim eu vou instalar o produto aqui no destino. Uma vez que o SharePlex está instalado no destino, eu também vou novamente manter a minha chave trial aqui. Então, vocês podem ficar tranquilos que a chave trial não tem nenhuma limitação, né? E aí sim eu também tenho o produto instalado com sucesso aqui. Pessoal, nós fizemos isso em 5 minutos, né? Depois que eu tenho o produto instalado, como é que eu vou fazer para ativar a configuração? Primeira coisa, eu tenho que instalar os componentes que vão no Oracle, ok? Para quê? Para que eu possa ter o controle da replicação. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem todo o controle do que acontece daqui para cá e, se precisar, volta também. Então, para ter esse controle, eu tenho alguns objetos que a gente coloca no Oracle para que a gente possa ter esse controle, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar uma aplicação nossa aqui que chama Hora Setup. Na verdade, isso aqui é só um binário que vai executar um script, né, que vai adicionar aí os objetos no banco. Se o DBA preferir fazer isso na mão, também não tem problema, ele pode fazer na mão. Ok? Então, aqui ele está me perguntando que tipo de conexão eu estou usando. Se é uma conexão local ou se é uma conexão SQLNet. No nosso caso, é uma conexão local, né? Ele já pegou a minha seed ali, aí aqui ele vai me pedir uma senha de um usuário DBA para que a gente possa adicionar aqui os objetos no banco. Ok. E aí ele vai perguntar, então posso criar o esquema do SharePlex? Sim, vou criar com esse nome, SPlex, com a senha SPlex mesmo, né? E aqui ele pergunta, vocês têm criptografia no banco? Se tiver, vocês vão dar, né, vão dizer que sim, e vão utilizar aqui a senha do TDS. Se não, basta dar um Enter aqui e dizer que não tem. E aí ele vai perguntar onde vocês vão colocar os objetos do SharePlex. Por recomendação, nós dizemos que é ideal que se criem 3 tablespaces. Uma de dados, né? Uma temporária, que aqui no meu caso, como é ambiente de teste, eu vou usar a temp normal, e uma de índice, tá? Só para vocês separarem esses objetos aqui. Mas se vocês quiserem usar outras tablespaces, também fiquem à vontade. E aí, por último, ele vai perguntar, você quer fazer uma replicação master-master, ou seja, ela pode ser bidirecional, failback? Sim, eu quero sim. E aí eu tenho então o produto instalado do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa na minha máquina de destino. Vou dizer que é uma conexão também local, a minha seed é essa, meu usuário lá, DBA é o system, a senha dele é esse aqui. E aqui, então, eu também vou criar lá do lado de lá os objetos do SharePlex, sem criptografia no banco, na minha tablespace aqui do SharePlex e na minha tablespace de índice aqui, com também replicação bidirecional. Então, pessoal, temos o produto finalmente instalado nas duas máquinas, né? Então, essa etapa aqui de começar
a fazer a coleta dos dados antes de iniciar um processo de backup, já eu explico por quê, essa parte aqui está feita. Então, o que está faltando? Configurar e ativar a replicação. Nenhuma ferramenta de mercado é tão simples e tão fácil de se configurar quanto nós. O que nós vamos fazer aqui? Vamos startar o processo de cópia, como eu falei, né? O SharePlex não é um processo do Oracle, é um processo de sistema operacional. E vamos startar o Command Control da ferramenta, que é o binário que faz com que nós possamos ter um shell específico para dar comandos na ferramenta. Do lado de lá, a mesma coisa. Vamos startar lá o SharePlex do lado de lá e vamos startar o Command Prompt. Nesse momento, o que nós temos aqui? Vamos dar um status aqui para vocês verem. Ó, eu tenho nas duas máquinas origem e destino, né, apenas o processo PY de cópia e o Command Control, que é o shell que nós estamos usando aqui. Ok? E eu tenho uma configuração de replicação com o comando list config que vem já de fábrica com o SharePlex, que é uma configuração modelo para vocês utilizarem para servir de template para qualquer replicação. Então tá. Então vamos então fazer a configuração. Como eu disse, né, basta que a gente copie a configuração modelo para uma configuração migração, por exemplo, migração -Oracle, tá? E aí eu vou dar um edit, config, migração Oracle. Pessoal, ninguém no mercado tem essa facilidade. O que eu preciso para replicar dados? Colocar aqui a minha seed de origem, colocar aqui de qual tabela de origem eu quero, para qual tabela de destino eu quero, e a minha máquina de destino. Então, por exemplo, se eu quisesse levar uma tabela de origem para uma outra tabela, um outro esquema no destino, bastaria que eu colocasse aqui, então, qual é a minha máquina de destino? É a Linux 7 Oracle 12 CVM2, que é a minha máquina de destino, né? E a minha seed de destino também é o RCL. Ah, Gustavo, não, mas eu não quero fazer isso não. Eu quero levar o meu esquema inteiro. Tudo bem, a gente vai copiar essa linha aqui e vai dar o comando expand, ok? E aí nós vamos expandir, então, o esquema inteiro do SharePlex, né? Então, expands esse plex aqui, por exemplo, que é o que eu estou usando aqui de demonstração, %, para o meu destino também %, ó, então vou levar todas as tabelas desse esquema aqui, ok? Para qual máquina? Para a máquina Linux 7 Oracle 12 CVM2. E aqui eu vou comentar essa linha, porque eu já estou levando o esquema inteiro na linha de baixo. Ok, pessoal? Feito isso, eu vou dar um comando, chama verify config migração Oracle. Para que eu vou dar esse comando? Para o SharePlex me dizer se essa configuração é válida. E aqui ele vai gravar os logs dessa configuração, ou seja, está pronta a nossa replicação. O que está faltando então? Está faltando simplesmente eu agora, às 10h32, ativar, ou seja, ligar essas setinhas aqui e começar a replicar para lá, porém com o post parado. Vocês estão vendo que o post não está escrevendo no banco. Ele vai começar a guardar aqui as informações e já eu explico por quê. Então vamos lá, ó. Vamos simplesmente dar o comando activate config migração Oracle. E se eu der o status aqui agora, vocês vão perceber que eu já tenho a fila de captura e a fila de leitura. E lá no destino? Pessoal, eu não fiz nada na minha máquina de destino. Simplesmente ele já criou para mim automaticamente a fila de importação e de post. E aqui ele já criou a fila de exportação no controle. Ou seja, a partir desse momento, qualquer coisa que a gente fizer no banco de dados do lado de cá, a gente vai ter os dados do lado de lá. Né? Então, nesse momento, a gente vai dar um stop post. Por que a gente vai dar um stop post? Porque a gente vai parar o processo de escrita, né? Porque a gente nem tem banco de dados aqui ainda. E aí agora a gente vai trabalhar o processo de migração. Então, olha só, agora às 10h34, tudo que os usuários estiverem fazendo aqui na produção, eles vão estar enviando para essa fila de post, que depois que a gente fizer o backup, ou o export import, ou enfim, depois que a gente fizer todo o processo de backup e restaurar para lá, a gente vai conciliar. Ou seja, imagina que agora às 10h34, a produção está funcionando, eu estou trabalhando e estou gravando tudo que os usuários fizeram aqui. Aí eu gasto 12 horas para fazer o backup.
e gasto mais 12 horas para restaurar aqui, para colocar os dados iniciais aqui, para montar tudo. Então, eu vou estar com este banco de dados do lado de cá 24 horas defasado do meu banco de produção. Concordam? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Depois que a gente está 12 horas defasado, por isso que eu já liguei o Shareplex e já estou capturando, tudo que aconteceu nessas 24 horas vai estar nessa fila aqui. Ó. Depois, basta que a gente faça a reconciliação, ligue o post e aí espere o Shareplex terminar de ajustar e de sincronizar o banco. Então, se eu tiver 2 dias atrasado, eu depois de 2 dias vou ter esse banco 100% síncrono com o meu banco do lado de cá e automaticamente vocês podem fazer os testes aqui, brincar à vontade, mexer no que tiver que mexer. E quando foi que eu parei a produção? Em momento algum. Eu não parei a produção para fazer esse pedaço de migração. Eu não tive nenhuma parada na minha produção. Então vamos fazer essa etapa aqui. Ó. Como é que seria então essa etapa do lado de cá? Nós vamos simplesmente, com o post parado aqui, né, nós vamos então simular o nosso RP. Ó. Eu vou abrir aqui o SQL Plus aqui, né, e vou inserir alguns dados aqui nas tabelas aqui, ó, origem e destino, para que vocês vejam como que seria então essa sincronização inicial. Ou seja, então, se eu tenho aqui, né, deixa eu só dar uma formatada aqui na nossa exibição aqui para não ter problema. Pessoal, eu vou colocar aqui nesse banco de dados aqui de produção, a partir desse momento no tempo, né? Olha só, eu vou colocar aqui o Gustavo, o João e a Maria, que moram aqui na Rua das Flores, Rua das Rosas, estão aqui os telefones deles, ok? E enquanto isso eu estou lá fazendo o quê? Enquanto a produção está funcionando, Gustavo, João e Maria, etc., eu estou lá fazendo meu backup, meu restore e tudo mais. Vocês podem perceber que a fila de post está recebendo os dados aqui. Ó. Como é que eu sei que ela está recebendo os dados? Eu vou dar um comando que chama QStatus. Ou seja, eu li 4 mensagens e eu não tenho mensagem no meu backlog. Como é que está na minha máquina de destino? Eu li 4 mensagens e eu tenho 4 mensagens para ser escrita aqui no banco. É mesmo? Então, a produção continua trabalhando enquanto eu estou fazendo o meu restore lá, por exemplo. Sim, olha, se a gente continuar aqui, agora eu tenho o Hulk, o Homem de Ferro e o Thor. Né? Agora eu tenho várias mensagens a mais aqui. Como é que está a minha fila ali? Ó? Como é que está o meu status? Ele vai começar a ler a minha fila de status e aqui eu já tenho 8 mensagens para escrever do lado de cá. Perfeito! Então imagina que gastamos um dia para fazer todo esse processo aqui, né, de backup e restore, e agora a gente vai sincronizar os dados, ou seja, a gente vai reconciliar com base no SCN ou a gente vai simplesmente habilitar o post aqui, dependendo do processo que a gente estiver trabalhando. No meu caso aqui, eu vou simplesmente dar o comando start post. E aí a gente vai repetir o QStatus e vamos acompanhar. Olha, 8, zerou. Zerou a minha fila aqui, zerou a minha fila aqui também. Se eu vier aqui, eu tenho perfeitamente síncrono os meus 2 bancos de dados, produção e nova produção. Então agora, a partir desse momento, com o banco síncrono, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso vir aqui, eu posso dar um select aqui, a base está online, eu posso vir destruir, por exemplo, eu posso vir aqui e posso dar um delete aqui, por exemplo, né? Então, imaginem que eu venho aqui e apague tudo, né? Então, venho aqui, dou um delete from splex.demo src. Vou apagar os dados aqui, ó, né? E vou dar aqui um commit. Olha só, apaguei os dados do lado de cá, eu não tenho nada. E aqui na produção ainda tem. Então, quer dizer, eu posso replicar, sincronizar a homologação, deixar tudo funcionando direitinho, né? Posso fazer dessa forma, mas eu não necessariamente preciso manter os bancos síncronos. Depois que eu trabalhei, mexi, deletei, fiz o que eu fiz, homologuei, está tudo certo, eu posso vir aqui e dar um comando chamado compare. E eu vou comparar usando o quê? Meu arquivo de configuração. Então, compare using migração Oracle.
que ele vai dizer para mim aqui? Ó, compare status. Ele vai comparar todas as tabelas que estão no meu esquema, porque eu mandei levar o esquema inteiro, e ele vai gastar alguns segundos, ó, 6, 7, né? Vai gastar aqui alguns segundos fazendo a comparação dos dados. O que ele disse aqui para mim? Que uma tabela está em sincronismo, mas outra tabela está fora de sincronismo, que é essa aqui que tem dados que a gente apagou. O que eu preciso fazer então? Pessoal, nenhuma ferramenta de mercado tem essa facilidade. Eu repito novamente. Eu dou o comando de repair usando o meu arquivo de configuração. E aí eu dou um repair status. E aqui nós temos o status da reparação da minha replicação. Então, imaginem o seguinte. Olha só, 8 segundos, 9, ele fez a comparação. E aí ele está terminando de fazer a reparação dos dados. Vamos esperar aqui 10, 15 segundinhos, ele vai acabar. Enquanto ele está fazendo a reparação, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Então, nesse momento, eu vim, trabalhei, mexi, testei, homologuei, usei esse banco aqui, sem impactar em qualquer situação a minha produção, inclusive com a opção de reparar os dados. De fazer o quê, gente? A reconciliação. Então, tendo isso aqui pronto, o que é que eu tenho de facilidades, né? Voltando aqui, vamos ver como é que está o status lá, ó. Já fez a reparação, né? Olha lá, ó, a reparação foi totalmente feita. Se eu vier aqui e olhar, olha só, os dados voltaram para cá. Ah, Gustavo, mas você só deu um delete. E se você der um truncate? Truncate, table, splex.demo, src, né? Então, vamos dar um truncate aqui, ó. Então, dei um truncate aqui na minha tabela, né? Eu não tenho nada mais aqui, basta que eu venha aqui e dê o comando de repair usando lá a mesma coisa, o nosso arquivo de configuração. Ó. Ele vai ali verificar o que está acontecendo e vai trazer para nós que uma está em sync, a outra ainda está em wait. Ele está fazendo a comparação, fez o lock e o unlock e olha lá, ó, reparou. Será que reparou mesmo? Reparou. Ah, Gustavo, e na pior das hipóteses eu botei lá para produção, para homologação, a migração, e aí por alguma razão alguém veio aqui e deu um drop. Drop, table, splex.demo, _src. Então vou dar um drop na tabela aqui, ok? Dei o drop. Pessoal, o objeto nem existe mais, ó, né? O que vai acontecer se eu der o meu comando de compare aqui, ó, para fazer a comparação? Vocês vão receber pela interface gráfica, né, da ferramenta, um aviso dizendo que alguma coisa está errada, que alguém foi lá e deu um drop, então vai dar uma falha na replicação. Né? Isso é natural. A nossa ferramenta também tem uma interface gráfica que vai avisar para vocês sobre isso. Né? Eu não vou mostrar ela para vocês hoje, mas numa outra oportunidade a gente mostra. Então, olha, tive um erro. Basta que vocês recriem o objeto. Então, vou recriar o objeto aqui. Ó. Recriei a tabela, ela está vazia. E aí eu posso dar o comando de repair aqui, que automaticamente a ferramenta vai reparar. Então, eu repito, enquanto ele está fazendo a reparação ali dos dados, não existe ferramenta de mercado hoje que faça nesta facilidade, né, esse tipo de replicação, esse tipo de situação para vocês migrarem os dados. Então, olha, está reparado. Será que está reparado mesmo? Estão aqui todos os dados, pessoal. Ótimo. Então, uma vez que eu tenho todo o meu ambiente montado, reparado, funcionando, que está tudo ok, o que nós vamos fazer então? Agora nós vamos configurar a replicação de volta. Para que a gente vai configurar a replicação reversa? Nós vamos fazer o failback. Se na hora que isso aqui estiver em produção acontecer qualquer problema, ficar lento, vocês replicaram tudo o que aconteceu aqui de volta para cá. E não importa se isso aqui é um AIX, se isso aqui é um x86, se é um HPUX, vocês têm a possibilidade de replicar entre plataformas. Então vamos fazer a volta rapidinho aqui. Ó. Vou pegar aqui do lado de cá e vou dar um copy config, ora config to failback, ok? E aí vou fazer o meu failback aqui, ó. Edit, config, failback. No meu failback, o que eu preciso? De novo, apenas a minha seed de origem, né? Aqui eu vou dar um expand no meu esquema splex, todas as tabelas. Para o meu esquema splex, todas as tabelas também. E a minha máquina de destino agora passa a ser a primeira. Linux 7, Oracle 12c, VM 1. E a minha seed lá
de destino é a antiga seed de origem. E aí sim, eu vou gravar aqui e vou dar de novo verify config failback, tá válida, e vou dar um activate config failback. Poxa, então eu posso ter as duas ativas nesse caso aqui? Sim, a gente vai ter as duas configurações ativas para um caso de um failback. Olha só, status. O que eu tenho aqui? Eu tenho a importação e o post que vem da máquina de lá, e eu tenho a captura, a leitura e a exportação que saem desta máquina. E lá do lado de lá? Status. O que temos lá do lado de lá? Eu tenho, então, a exportação, a importação e o post, e também a captura e leitura. E aí sim, nessa hora, o que a gente tem que fazer lá do lado de lá? A gente vai dar um stop no post. Por que a gente vai dar o stop no post? Status, né? Olha lá que legal, ó. Eu vou parar o meu post aqui porque eu tô na minha situação de failback. Eu ainda não fiz o failback, ou seja, tudo que o pessoal, na hora que eu for migrar os usuários fizerem aqui, vai cair aqui na minha fila de post. E vai ficar esperando, caso dê algum problema, eu vou reconciliar isso aqui do lado de cá, depois que eu migrar os usuários. Então, tô com isso aqui pronto? Tô com isso aqui pronto. O que eu vou fazer então, pessoal? Este é o único momento de parada na migração. É o momento de levar os usuários daqui para cá. E ao levar os usuários para cá, o que eu vou fazer? Vou ligar o meu post. Então, vamos fazer isso então. Eu vou chegar aqui simplesmente e vou vir aqui e vou dar um Start Post. Liguei o meu post. O que vai acontecer? Eu estou com a replicação rodando. Significa que se eu ou qualquer usuário fizer qualquer coisa aqui do lado de cá, então, por exemplo, eu vou colocar aqui, né, o Axl Rose, o Bruce Dickinson e o Ozzy. Né? Então, se eu vier aqui do lado de cá e fizer esse select aqui, o que tem que ter na minha produção antiga, pessoal? Tá lá, ó, Axl, Bruce Dickinson e o Ozzy. Ou seja, agora eu estou fazendo toda a replicação reversa, porque se for necessário fazer o quê? O failback, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai parar o post e vai religar a replicação para trazer os usuários de volta para cá. Ou seja, eu vou simplesmente dar um stop post aqui, não é isso? Vou dar o status aqui, esperar ele parar, ó, parou pelo usuário, e aí sim, eu migro os usuários de volta para essa máquina aqui e deixo, então, os usuários trabalharem. Então, ou seja, vieram aqui e trabalharam, continuaram fazendo o trabalho deles aqui. Então, vou colocar aqui agora o Fred Mercury, o Roberto Carlos, né, o Robert Plant. Tá aqui esse pessoal todo. O que tem lá do lado de lá, pessoal? Na nova produção. Ah, Gustavo, tem que estar todo mundo lá. Ah, não, mas a produção deu um problema. Então, tive que reconstruir a produção, por exemplo, né? Então, nessa reconstrução aqui, ó, vou apagar de novo aqui, simulando, né, o problema que a gente apagou lá do lado de lá, e aí teve que reconstruir a produção por algum problema. O que nós vamos fazer? A gente tem todo mundo aqui e não temos ninguém ali. Basta que eu venha aqui, então, e dê o repair using o quê? Migração Oracle. Vou dar o repair status e ele tem que fazer o quê, pessoal? Ele tem que fazer a reparação aqui dos dados para nós e remontar a minha produção de novo. Ou seja, então a gente tem o failback. Qual foi, e eu repito para vocês, o impacto que nós tivemos na produção? Opa, tá falando que reparou. Reparou mesmo? Olha lá. Prontinho. Qual foi, pessoal, o impacto que a gente teve? Deixa eu só desativar a configuração de volta aqui, que a gente não precisa mais dela. Qual foi o impacto que a gente teve aqui para fazer esse processo aqui? Nenhum. Nenhum. É o impacto de tirar os usuários da máquina verdinha e levar os usuários para a máquina azul. Esse foi o único impacto que a gente teve. Movimentar os usuários daqui para lá. Perfeito? Então, essa é a migração de Oracle para Oracle. Como que seria a migração agora de Oracle para SQL Server? A mesma coisa. A gente vai instalar na máquina de origem, que já está instalada, e aí vamos instalar na máquina do SQL lá no destino, para a gente fazer o mesmo processo de replicação. Então, como é que seria aqui no caso do SQL? Vou deixar minha máquina Oracle aqui minimizada, minha máquina de destino Oracle, né? Vou vir aqui e vou limpar aqui a minha origem aqui, ó, só para a gente não ter
Deixa eu fazer aqui, ó, delete from splex.demo.src. Também vou apagar aqui do lado de cá, ok? E aí a gente vai simular aqui o sincronismo dos bancos aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer para instalar no Windows? Basta que eu baixe o binário do SharePlex. Ele vai trazer aqui um executável para nós. No Windows a gente não precisa preocupar em criar grupo de usuário nem nada disso, que o próprio binário vai fazer a instalação para nós. A gente vai vir aqui, vai dar um next. Ele vai perguntar onde que a gente vai instalar o SharePlex. Mesma coisa, c:/SharePlex/produção. Aonde que ou qual binário que eu vou usar. Então, esse mesmo executável aqui, ó, serve para o Oracle 12 em Windows, Oracle 11 em Windows, Oracle 10 em Windows. Para o SQL Server aí, se a gente for usar essa máquina aqui, por exemplo, como gateway, para um Azure da vida. Então, imagina que vocês têm Azure, Amazon, um serviço de banco na nuvem. Vocês vão precisar que a máquina seja o gateway para poder encaminhar, né, esses dados que vêm aí da produção para a nuvem, por exemplo, em SQL. Então, você pode usar só o client. No meu caso aqui, eu vou usar para o SQL Server, ok? Ele vai me pedir a porta. Vou deixar 2107, que é o que a gente já usou na outra instalação. E aqui, onde que vão ficar meus arquivos de configuração. Basta fazer isso e o SharePlex vai estar instalado aqui no Windows, ó. Olha a rapidez, pessoal, que a gente cria, configura, instala e replica dados entre Oracles ou entre plataformas diferentes como Oracle e SQL. O SharePlex faz a conversão on the fly dos data types, tá? Então vamos lá, ó. O que eu estou fazendo? Configurando o SharePlex aqui e vou habilitar a replicação para gravar na fila de post. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha chave de instalação, né, a minha chave de licença trial, né, e vou digitar aqui o meu site message, vou licenciar o meu produto, ok, e ele vai instalar então os serviços. Vai me pedir para executar o MS Setup aqui, igual a gente fez para o Oracle, vocês lembram? Ó, no Oracle eu rodei o Ora Setup. Aqui a gente vai no SharePlex prod bin, que é o meu diretório de binário, e vamos rodar o MS Setup na porta 2107. Igual eu fiz o Ora Setup para o Oracle, eu tenho que fazer o MS Setup para o SQL Server. Vou rodar esse cara aqui e ele vai me perguntar, ok, Gustavo, qual é o nome do banco de dados que você está usando aqui no SQL? Em vez de ser Splex, vai ser Splex SQL. Qual é, então, o seu usuário? Aqui eu vou usar o SA, que vai ser o usuário que vai instalar os objetos ou criar o banco no SQL Server. Poderia ser o usuário do DBA, óbvio, né? Não precisa ser o SA. Ó. Vou usar o SA aqui. E aí ele vai falar qual o nome do banco de dados. De novo, Splex SQL. E aí ele vai falar, esse banco não existe. Posso criar? Então, ó, vou abrir o Management Studio aqui para vocês verem, tá? O banco não está aqui, né? A gente vai abrir o Management Studio aqui, ó. Vamos conectar lá e vamos criar, então, né? Vamos deixar o SharePlex já criar o banco para nós, ó. Então, ó, SA, password. Então, vamos colocar a senhazinha nossa aqui. E vamos, então, ver aqui, ó. Vocês podem perceber que eu não tenho o banco criado aqui. Então, vamos colocar o Management Studio ali no cantinho. E vamos sim, vamos criar essa base de dados, ok? E aí ele vai falar, vocês precisam de login? Se o DBA preferir, ele pode vir aqui, né? E pode gerenciar os logins aqui, ó. Mas eu já deixei criado um login para o Splex, ok? Então, eu não preciso criar esse login aqui não, ok? Qual que é o login que eu vou usar? Splex SQL. E a senha é a minha senha aqui, ok? Beleza, pessoal, tá pronto a minha replicação para SQL Server. Ele está dizendo, olha, seu banco é esse, né? Aliás, o seu esquema é esse, o usuário e o banco é esse aqui, e aqui está a string para o seu arquivo de configuração. Então, vamos minimizar isso aqui e vamos testar. Eu venho aqui nos meus ADBCs aqui, venho aqui no meu System DSN, vamos ver se ele já criou, Aqui eu vou dar o comando e a minha senha para testar, lá meu banquinho já existe. Vamos ver aqui então os testes? Perfeitamente, olha, eu já tenho a replicação pronta para SQL também.
Então, lá no Management Studio, se eu vier aqui e der um refresh, né, eu tenho que ter agora um banquinho que chama SPlex SQL, que vai estar no momento, o que, pessoal? Vazio, por enquanto, né? Eu ainda não voltei nada para cá e eu vou, então, voltar aqui o backup, né? Então, vamos fazer um select aqui, ó. Tem nada aqui, ó. A tabela tá vaziinha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar o backup aqui para a gente seguir naquela mesma lógica, ou seja, eu ligo a replicação e volto o backup, né? Faço aquele tempo de backup aqui, que na verdade a gente precisa de um servidor intermediário entre o Oracle e o SQL para fazer o que? A conversão via Integration Services ou via Migration Assistance. Tem outras formas de fazer, mas não dá tempo de eu contar para vocês aqui. A gente vai simplesmente seguir esse modelo tradicional aqui. E vamos seguir da mesma forma que a gente fez para o Oracle. Ó. De volta para cá. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou startar o SharePlex no Windows. Está aqui, startei o serviço do SharePlex no Windows, ok? Para seguir essa etapa aqui da replicação. Então, vamos voltar lá. E aí eu vou chamar o meu Command and Control. O que é isso? É o mesmo que a gente tinha para o Linux, olha. Não sei se vocês estão lembrados. Aqui eu tenho a minha máquina de origem e aqui eu tenho, então, o meu destino. Só que agora o meu destino é o quê? SQL Server. Então, vou deixar aqui do mesmo jeito que a gente fez com a outra máquina. E aí, agora, o que está acontecendo aqui? Lembrem-se que a gente está ainda com a replicação configurada para quê? Para a minha máquina Linux que eu estava trabalhando antes, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar o meu post funcionando aqui, né? Vou liberar aqui, ó. Eu estou com isso aqui em idle, tá tudo certinho, configurado aqui. E aqui eu simplesmente vou modificar a minha replicação sem ter que parar a minha replicação. Olha só para vocês verem, ó. Show! Eu continuo com a minha replicação mandando para a minha máquina Linux, mas agora eu também quero ter a replicação para SQL. Então, eu não preciso ter uma ou outra. Eu posso ter as duas ao mesmo tempo e ainda posso fazer isso do jeito mais simples possível. Simplesmente copiando o meu arquivo de configurações migração Oracle para um arquivo de configuração migração Oracle e SQL. Olha só, edit config migração Oracle SQL. E aqui agora eu vou adicionar, eu vou manter a minha migração para o Oracle, mas eu vou adicionar aqui a minha migração para SQL, só que eu vou fazer uma pequena modificação nesse arquivo. Eu vou nomear as minhas filas. Para quê? Para que eu saiba qual fila é a fila que está replicando para o SQL e qual fila é a fila que está replicando para o Oracle. Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar a tabela, porque lá para o SQL eu quero levar só uma tabela. Eu poderia até levar o esquema, mas eu quero levar só uma tabela. Inclusive, eu quero fazer transformação de dados. Eu quero levar tudo que for da tabela SRC para a tabela DEST. E aí eu estou tirando da máquina 1, levando para o SQL Server nesta máquina. E ainda assim, eu quero manter a minha replicação de Oracle para Oracle do esquema inteiro, tirando então da minha máquina 1, levando para a minha máquina Oracle 12c, nessa maquinezinha 2 aqui, ó. E aí eu vou salvar isso aqui. E a única coisa que eu preciso fazer aqui é dar um verify config migração Oracle SQL. Ele vai dizer para mim que a minha configuração é 100% válida. E aí, o que eu vou fazer? Se eu der para vocês aqui um show, eu tenho aqui as minhas filas trabalhando. Se eu der um show config, ele vai mostrar para nós que eu tenho a minha migração Oracle ativa, replicando dois objetos, que são essas duas tabelas aqui, e agora eu não preciso parar uma replicação para ativar outra. Vocês nem precisariam parar a replicação de produção para poder ativar do SQL, bastava dar o comando activate config migração Oracle SQL. Por que a gente está fazendo isso? Por que eu não preciso parar? Porque nesse arquivo de configuração Oracle SQL, eu também tenho a linha que continua a replicação de Oracle para Oracle. Então, eu posso simplesmente ativar esse cara aqui. Na hora que eu fizer isso aqui, que eu der um show aqui, ó, vocês vão ver que agora eu tenho a minha configuração exportando para SQL Server
e eu tenho a minha configuração exportando para Oracle. Olha que beleza. E eu tenho aqui, ó, se eu vier aqui no SQL e der um status, eu já tenho a minha fila de importação e a minha fila de post para SQL. E se eu for lá no Linux e der um status lá, o que eu tenho? Eu já tenho a minha fila de importação e a minha fila de post aqui. Pessoal, olha que barato. Eu simplesmente fiz essa alteração e eu já tenho a replicação pronta. Será que funciona mesmo? Como é que a gente faria, então, próxima etapa? Próxima etapa seria a reconciliação. Ou seja, eu replicaria com a fila de post parada e reconciliaria o banco. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no meu SQL Server, vou vir aqui e vou dar um stop post e vou dar um status aqui. Estou com a minha fila de post simplesmente parada e agora eu venho aqui, ó, e vou então adicionar aqui de novo lá o Gustavo, o João e a Maria lá no banco lá, ó. Quem que eu tenho aqui? Gustavo, João e Maria. Como é que tá a minha fila aqui, pessoal? Olha que barato. Eu tô com a fila zerada da replicação do Oracle. Olha só que interessante. E eu tô com a fila do SQL com 4 mensagens. Olha aqui. Para o meu Oracle aqui, que o status, eu estou com a fila zerada, mas e para o SQL, como é que está? Que o status. Eu tenho 4 mensagens para escrever no SQL. Por quê, pessoal? Porque eu estou com o post parado. Então, nesse momento, eu vou reconciliar, ligar o post e começar a gravar no SQL. Então, vamos ver, então. Eu vou vir aqui, primeiro vamos conferir como é que está o Oracle lá, ó. Como é que está meu Oracle lá, pessoal? Olha lá, ó. Gustavo, João e Maria, ó. Certinho de um lado e certinho do outro. Ó, vamos ver aqui como é que tá. Ó. Origem, destino. Ótimo, a replicação do Oracle funcionou. Como é que tá do SQL? Eu vou vir aqui e vou dar um start, post. E aí eu vou dar um queue status. Ó, já zerou a fila. Zerou mesmo? Será? Então vamos ver se zerou. Olha lá, Gustavo, João e Maria no SQL. Já fez a conversão do data type para mim. Então, pessoal, nesse momento eu posso fazer todos os testes que eu precisar fazer, só que aqui eu não tenho Compare and Repair para o SQL ainda. A gente vai ter o Compare and Repair para o SQL até o final do ano, ok? Mas vocês poderiam aqui, por exemplo, fazer o mesmo processo, voltar ao backup, sincronizar, fazer a reconciliação e colocar. E ainda assim, vocês poderiam continuar trabalhando. Então, olha só, eu posso simplesmente vir aqui, continuar aqui adicionando mais dados, mais coisas aqui, né? Ou dando updates, enfim, mexendo no que eu tiver que mexer, que o meu SQL Server vai estar com todos os dados ali. Olha lá que legal. Tá todo mundo ali bonitinho, ó, e olha a velocidade que funciona essa replicação. Eu estou com tudo pronto ali no meu SQL e o meu Linux também tá lá, ó. Então, pessoal, vocês podem simplesmente abrir aqui, ó, Edit, Config, Migração Oracle, SQL. Vocês podem simplesmente abrir aqui o arquivo de configuração aqui, ó. Ele não vai deixar eu editar uma configuração ativa, né? Vou abrir a outra. E podem vir aqui e podem ir adicionando rotas. Então, por exemplo, eu quero mandar o meu ERP para a minha máquina aqui no Azure. Então, eu vou colocar lá para a máquina Azure, LX, não sei o que e tal. Aí eu quero mandar para o meu ambiente de homologação. Eu vou colocar aqui homologue, etc. e tal. Então, basta que vocês façam isso, que vocês vão ter, então, todas as possibilidades de ter rota. Inclusive, eu posso fazer um de para, como eu tinha falado antes. Eu posso vir aqui e pegar a tabela Splex Demo SRC, por exemplo, e mandar aqui para um esquema o quê? Splex Homolog, por exemplo, né? Em qual tabela? Demo SRC também. Então, vocês têm granularidade. E aí aqui, lógico, eu também posso pegar só algumas colunas, eu posso fazer várias outras coisas, tá? Então, dando prosseguimento aqui, pessoal, mesma coisa. Capturei os dados enquanto eu estava em processo de migração, não é isso? Montei aqui a minha máquina de staging, tive os dados todos capturados na fila enquanto eu fiz tudo isso, voltei aqui os dados para o SQL Server até um ponto no tempo, fiz a reconciliação e liguei o post. Pronto, basta levar os usuários daqui para lá e a migração está feita, ok? É isso, pessoal. Aqui são os casos de uso da ferramenta, ou seja, além de migrações, o SharePlex também faz alta disponibilidade, então vocês podem ter replicação, né, de failover ou disaster recovery, então deu um problema que essa máquina assume, depois eu faço a volta, as migrações que eu mostrei, ou configuração ativa para Oracle,
né? Então, o que eu poderia fazer? Um load balance entre dois nodes. Aqui existem pontos de atenção. Qualquer configuração ativa requer que a aplicação tenha suporte para que a gente lide com o conflito. Então, por exemplo, num nó, eu vou ter servidor prioritário, caso haja um conflito, ou vou fazer por timestamp, ou então eu tenho sequences ímpares e pares, enfim. Isso aqui é uma configuração mais complexa, mas eu estou deixando aqui para vocês verem que é possível também fazer load balance. A gente tem clientes aqui no Brasil que fazem esse tipo de configuração. Além disso, escalabilidade. Por quê? Porque diferente das ferramentas de replicação do Oracle, né, vocês podem fazer a cópia. E vamos supor, vocês têm um DataGuard. O que o DataGuard faz? Vocês têm que comprar uma licença de Oracle, deixar esse Oracle aqui parado, em standby, gastaram dinheiro com essa licença e não podem nem ler. Ah, não, mas então eu vou ter um Active DataGuard. Ok, comprou, pagou pelo Active DataGuard, ou então tem o Oracle Enterprise, ele veio junto. E essa base aqui está aberta só para leitura, mas você não pode mudar uma vírgula na estrutura desse banco, senão vai perder o sincronismo. Então, com o SharePlex, qual que é a facilidade? As bases são independentes, tanto aqui na alta disponibilidade, quanto para relatórios. E você não precisa replicar só de Oracle para Oracle. Eu posso replicar de Oracle para SQL e posso usar o meu SQL para relatórios, por exemplo, OLTP. Ou meu Oracle, então posso tirar do Oracle Enterprise aqui para desonerar consultas na produção e mandar isso aqui para o meu Oracle em Standard, por exemplo, economizar e ter os relatórios operacionais. Ou distribuir dados, então eu posso mandar partes de dados, né, ou parte de um esquema maior para vários servidores em separado ou replicação em cascata. Né? Então, por exemplo, eu tenho um data center no sul do país e uma lá no norte. E aí vai ficar muito caro o link entre eles. Então, eu posso fazer um colocation ou alugar aí um serviço na nuvem em data centers intermediários e fazer replicação em cascata. Por último, integração. A gente também pode usar o SharePlex para poder dar carga no BI, porém, sem você ter que esperar, né, um ETL. Você pode simplesmente replicar para um banco aqui direto e já fazer a carga ou fazer o processamento direto, inclusive transformando dados. Então, por exemplo, eu preciso replicar aqui uma tabela que tem cartão de crédito e CPF. Eu posso replicar essa tabela de forma perfeita, com as colunas que eu quero, e levar em branco para o lado de lá CPF, cartão de crédito, e lá do lado de lá rodar um procedure, uma função, por exemplo, que recria dados aleatórios, né? Vocês podem até usar o Toad, que é um outro produto nosso, que cria dados aleatórios lá de cartão de crédito e CPF para que a homologação trabalhe. Olha que legal. Também dá para fazer auditoria, eu posso replicar do Oracle para um SQL, ou para um MySQL, ou para um PostgreSQL, gravando histórico, para depois vocês limparem a base aqui, e também colocando colunas, né, de quem, quando, onde, como, e por último, centralizar dados. Então imagina que vocês têm várias filiais e uma matriz, e querem centralizar dados na matriz. Também é possível. Então, nenhuma ferramenta de mercado tem essa quantidade de casos de uso, ok? Pessoal, SharePlex é premiado, completo, é barato. O SharePlex custa, em média, né, o que custa aí um Active DataGuard. E ele faz mais do que o Golden Gate com Veridata. E o SharePlex também é licenciado por Socket, dependendo da versão do banco. Ok? E não tem impacto. Vocês viram, eu não uso nada do Oracle. Eu uso 1% da CPU, por exemplo, do sistema operacional e não do banco de dados. Eu não uso buffer cache, os pools, nada disso. Eu garanto disponibilidade, escalabilidade e integração, praticamente em tempo real, e eu sirvo tanto para replicação quanto para migrações, ok? Esse aqui é um exemplo de um cliente híbrido, tá? Então, vocês me perguntarem, Gustavo, quais são os cases de sucesso que vocês têm de SharePlex? Vários. Eu gosto desse case aqui, por exemplo, porque esse é um cliente na América Latina, é a rede 100 da Colômbia lá de hotéis, né? Então, aqui, o que acontecia? Toda a produção deles era em Oracle. E aí você tinha Expedia, Decolar, Trivago, vários sites acessando aqui para ver se eles tinham quartos disponíveis. E a produção agachava, porque era muita consulta. Então, o que eles fizeram? Para desonerar esse Oracle aqui, eles replicaram de Oracle para Oracle, de Oracle Enterprise para Oracle Standard, e todas as consultas internas de relatório são feitas aqui dentro desse Oracle Standard aqui, ó. E aí, o que eles fizeram? A Microsoft foi lá e ofertou para eles 9 instâncias de SQL no Azure. E falou para vocês, olha, vocês estão com muito peso na produção aqui, coloquem SQL e coloca no Azure. Aí o cliente foi fazer a conta de quanto que ele ia gastar para converter o banco inteiro dele de Oracle para SQL, ia ficar mais caro do que se ele licenciasse aqui, por exemplo, um RAC. Só que aí o SharePlex, como solução,
nós falamos para ele o seguinte, nós também podemos replicar de Oracle para SQL. E aí ele falou, poxa, é verdade? Basta que o seu time de desenvolvimento construa uma API, que todas as consultas sejam feitas em Transact SQL, na hora que você for gravar o quarto, ou fazer a reserva do quarto, aí sim você grava no Oracle. Então assim é o ambiente do cliente, ele replica praticamente online, de Oracle para SQL, no Azure. Todos os sites fazem consulta com a API dele no Azure, só na hora de reservar o quarto é que vem aqui nesse Oracle de produção. E além disso, ele ainda tem os relatórios internos em Oracle também, standard, tudo isso replicando com o SharePlex. E esse aqui é um dos nossos clientes mais críticos, que é a EPX. A EPX é uma empresa que processa a compra de papéis e ações no mercado da Bolsa de Valores de Nova York. Então vocês têm ideia do volume de transação aqui? E da seriedade. Imagina que o servidor do Oracle do cara cai ou tem uma parada, então para que ele usa o SharePlex? Para disponibilidade 24/7, 100% de uptime. Imagina se o servidor desse cara para e os clientes dele na hora de comprar as ações quando tem lá uma queda ou na hora de vender quando tem um pico, né? Como é que eles vão fazer se a infraestrutura estiver offline? Imagina os lucros cessantes aqui. Então esse cliente antes, ele usava Golden Gate. E a experiência com Golden Gate para ele foi tão traumática que tem um vídeo no YouTube, o nome desse DBA é Patrick Smith, eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente em Las Vegas, no evento, onde ele é um evangelizador do SharePlex. Ele conta a experiência que ele quase perdeu o emprego, por causa do Golden Gate, e aí ele instalou o SharePlex. Muito mais fácil de usar, muito mais fácil de administrar. Vocês viram, pessoal, em 10 minutos eu configurei, repliquei, montei, enfim. Então, assistam esse vídeo aqui no YouTube, ok? Do Patrick Smith. Se vocês tiverem alguma dúvida de como encontrar o vídeo, né? Basta que vocês venham aqui no Google, ó, Google, e pesquisem aqui, ó, SharePlex EPX. E aqui vocês veem vídeos. Vocês vão ver aqui o vídeo do Patrick Smith, ó. E aí vão ver o belíssimo depoimento que ele nos dá a respeito de SharePlex e Golden Gate, ok? Então eu não estou falando mal do meu concorrente, mas estou dizendo que eu tenho diferenciais suficientes para que valham a pena vocês avaliarem um projeto conosco, ok? Bom, pessoal, eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu vou abrir aqui o espaço aqui, vou tirar do mudo e sigo à disposição de vocês para que vocês possam aí nos contactar ou contactar os nossos canais, né, e trabalhar conosco, ok? Próximos passos, pessoal, visitem aí o site da Quest, olhem os produtos aí, olhem sobre o SharePlex, vejam os outros produtos que nós temos de gerenciamento, ok? Baixem um trial de 30 dias e se tiverem qualquer dúvida e queiram falar diretamente conosco, podem também chamar a Vanessa Chile ou a mim, gustavo.carneiro@quest.com. Muito obrigado a todos.